Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no vosso Filho. Estimados irmãos, o Senhor convoca-nos para a Eucaristia, para nos alimentarmos do seu corpo e sangue. A sua palavra vai interpelar-nos, vai dizer-nos diretamente que nós somos sal da terra e luz do mundo. E é à luz desta identidade que Jesus nos dá que, ao iniciarmos a nossa Eucaristia, nós vamos rever a nossa vida. Vamos nos perguntar se verdadeiramente somos sal e luz no meio do mundo. Nesta Eucaristia está conosco um grupo do Centro Social Paroquial de São Pedro de Maceda, da Diocese do Porto, por quem vamos rezar, assim como rezaremos também pelas intenções de um casal que está conosco, que celebra hoje as suas bodas de prata. Então, diante do Senhor e uns dos outros, vamos reconhecer humildemente que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias secou a torrente junto da qual se tinha refugiado o profeta Elias, porque não tinha chovido na região. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta de Sidónia e fica lá, porque eu ordenei a uma viúva que te dê alimento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha.
chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que na tribulação me tendes protegido, compadecei-vos de mim e ouvi a minha súplica. Até quando, homens, sereis duros de coração? Porque amais a vaidade e procurais a mentira. Ergai, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos. O Senhor me atende quando o invoco. Tremai e não pecais. No silêncio dos vossos leitos, falai ao vosso coração. Ergai, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que se há de salgar? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para se colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. O Senhor está sempre presente na vida daqueles que o amam. O Senhor nunca abandona o seu povo. A primeira leitura apresentava-nos uma situação de seca. O rio Jordão praticamente estava seco, as famílias passavam fome e então aparece o profeta Elias a uma família em que apenas se nos fala da mãe, já viúva, e do seu filho. Elias, junto desta família, pede de comer. A mãe, pobre, diz: mas eu apenas tenho um punhado de farinha. E estava a pensar cozê-lo, matar a fome, eu e o meu filho, e depois esperar a morte, porque já não nos resta mais esperança. O profeta, que é o enviado de Deus, aquele que traz esperança ao seu povo, diz a esta mulher que até se desprenda do pouco que tem, que destine esse pão para ele, que era o profeta, o enviado de Deus. Pode-nos parecer à partida uma atitude de um certo egoísmo do profeta, que pede o pão da viúva. No entanto, há aqui uma outra mensagem e há uma outra atitude que o Senhor quer manifestar através do profeta, quer manifestar uma grande bondade para com esta viúva e para com o seu filho. Apenas quis provar a sua generosidade, porque esta mulher assim fez, acreditou que o profeta era o enviado de Deus e fez-lhe a sua vontade. E depois termina a leitura dizendo que jamais faltou farinha na panela e azeite na almotolia desta mulher, e assim ela pôde viver na prosperidade. O que é que nos comunica esta passagem? Vem-nos dizer que quando nós somos generosos com o pouco que temos e quando confiamos inteiramente em Deus, que vela por nós e que não nos esquece, Ele sempre nos atende. E por isso nós damos crédito à palavra de Deus, damos crédito à voz dos profetas, à voz dos seus enviados, porque acreditamos que o Senhor sempre tem sobre as nossas visões, muitas vezes pobres, contabilísticas, Deus sempre tem um plano superior, que às vezes nós não captamos num primeiro momento, mas acreditamos que o Senhor tem sempre a última palavra sobre as situações de seca, de guerra, de sofrimento, de dor. Deus tem sempre a última palavra. Importa que confiemos muito, importa que não terminemos de rezar, que peçamos constantemente
a intercessão da Virgem Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, que sempre conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos e por isso também os faz seus e os apresenta junto de seu Filho, que os apresenta ao seu Pai. No Evangelho, Jesus vem nos dizer que, de certa forma, todos nós temos a missão de sermos profetas, sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra é dar sentido, sabor a esta vida, tantas vezes mergulhada no tédio, na indiferença. Parece que tudo se conduz para um destino trágico. Ora, nós cristãos estamos chamados a ser este sal, ou seja, a apresentarmos razões para que o mundo acredite, para que os povos acreditem que Deus não nos abandonou. Se não abandonou outrora o povo de Israel, não abandonou a Igreja ao longo destes séculos, também não abandonará a nossa geração. E depois vem-nos dizer ainda que nós estamos chamados a ser luz. O que é isto de sermos luz? A luz é esta força que brilha nas trevas. Ora, quando há situações de trevas, o que é que nós estamos chamados a ser? Esta luz que brilha, esta luz que contrasta como? Com a palavra de Deus que é anunciada, com as nossas boas obras que dão testemunho, com tudo quanto nós fizermos para contrariar o poder das trevas, nós estaremos a ser luz. Tão simples como isto. Quando virmos tristeza, desencanto, sofrimento à nossa volta, então façamos exatamente o contrário. E aí estaremos a ser luz. Quando virmos que há divisão, trabalhemos pela unidade, pela comunhão. Quando virmos que há vingança, então atuemos com generosidade, com amor, sem olharmos a este dou para que me dês, ou então olho por olho, dente por dente, tentando exercer sempre o ressentimento, a vingança para com os outros. E atuando como Jesus nos apresenta e nos sugere tantas vezes no Evangelho, dando perdão, dando a reconciliação, então nós estaremos a ser verdadeiramente luz. Que a palavra que aqui escutamos, que o alimento da Eucaristia que recebemos, sejam a nossa força, para que não desanimemos e assumamos esta missão profética de sermos no nosso mundo, na nossa Igreja, sal da terra e luz do mundo. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio do Sr. Bernardino e da Maria de Lourdes, em que uniram as suas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora diante de Deus renovar os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai por uns momentos ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Irmãs e irmãos, Jesus Cristo ensinou os seus apóstolos e discípulos a viverem e a conviverem em paz na sua Igreja. Peçamos-lhe para que nos ensine a nós também, dizendo: Cristo, ouvi as nossas preces. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos fiéis que apreciam e amam as coisas santas, pelos que tratam os outros como gostam de ser tratados e pelos que seguem o caminho estreito que leva à vida eterna, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que defendem os valores nobres da humanidade, pelos que se opõem a tudo aquilo que degrada e pelos que ouvem Cristo, palavra eterna de Deus, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Por todos aqueles que, diante dos perigos, oram ao Senhor, pelos que lhe abrem o coração aflito e pedem auxílio, e pelos que confiam na fidelidade de Deus às suas promessas, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que recebem insultos dos poderosos e arrogantes, pelos que sofrem por ouvir blasfémias contra o Senhor e pelos que lhe pedem que guarde e proteja os seus fiéis, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Por toda esta Assembleia que guarda o domingo, pelos que se alimentam da palavra do pão santo e pelos que se comprometem na vida da comunidade, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Senhor Jesus, que nos convidais a entrar no vosso reino, levai-nos pela mão, como os pais fazem aos filhos, para entrarmos pela porta estreita e não trocarmos o caminho. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor todas as vossas sacrifícios. Olhai com bondade, Senhor,
para os dons que apresentamos ao vosso altar, fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom José e todos os ministros sagrados,
lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a fé e a confiança dos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.